disciplina de vocês? Vocês têm conhecimento? Não? O senhor pode repetir a pergunta, professor? Vocês têm conhecimento do programa dessa disciplina? Ainda não. Então, vem aqui, eu vou mostrar rapidinho para vocês para a gente já começar a aula, tá bom? Ó, o conteúdo da disciplina de vocês, ela está dividida aqui em módulos, né? A gente tem esse primeiro módulo aqui, ó. Ele trata de questões ambientais relevantes. Aí tem destruição da camada de ozônio, aquecimento global, enfim, perda de biodiversidade, dos quais a gente vai falar hoje da questão da camada de ozônio, tá bom? E do aquecimento global. Aí, além disso, fala-se de crescimento populacional. Isso na primeira parte. No segundo módulo, a gente tem aqui as tecnologias, né, de 5 menos, que são mais, que é menos água, energia, que é a questão do menos consumo para a manutenção dos recursos hídricos, tá bom? E depois a gente vai falar de desenvolvimento sustentável, falando sobre acordos internacionais, aí vai fazer de Eco 92, e Rio mais 20, mais 10, entre outros. E a identificação aqui de impactos ambientais, tá? Onde a gente vai falar sobre alguns métodos, né, de determinação de impactos ambientais, tá bom? Esses métodos matriciais, ad hoc. E, por último, a gente vai falar de elaboração de um plano de melhoria de desempenho ambiental, tá? A gente vai ver quais são as ações que podem ser tomadas para melhoria de melhoria de desempenho ambiental de uma instituição. No caso, uma empresa, qualquer situação, tá? Eu passei corrido aqui, mas eu posso colocar posso colocar no Siga para vocês. Eu posso não, vou colocar no Siga. Tá bom assim? Beleza? Então vamos lá para a aula. Pessoal, eu tô vendo se eu estou bem posicionado aqui na tela. Tô. Pessoal, antes eu quero explicar para vocês que talvez estejam algumas interrupções, porque como o ar-condicionado está queimado, né, então minha sala está toda aberta, tá bom? Já está com mais de mês. Mais de mês? Mais de mês queimada. Enfim, vamos lá. Pessoal, a gente vai começar falando sobre essas questões dos efeitos globais. A gente tem que falar primeiro da destruição da camada de ozônio. E nesse momento a gente vai falar, inclusive, que essa questão da destruição da camada é diferente do buraco da camada de ozônio, que é um buraco sazonal, né? O efeito estufa e a questão do aquecimento global, tá bom? Primeiro, o que é essa camada de ozônio, que a gente sempre ouve falar? A camada de ozônio, ela tem uma importância gigantesca para a manutenção da vida na Terra, né? Como vocês podem ver nessa figura, bem legalzinha, de passagem, a gente tem essa... Pessoal, essa camada de ozônio, que muitos autores colocam como ozônio estratosférico, é porque é uma camada de ozônio que fica na estratosfera. Por que a gente está falando disso? Porque, dependendo do nível de poluição, nós podemos ter a formação de ozônio na troposfera, o que não é adequado, tá? Que nós vamos falar depois, o que não é adequado. O ozônio que nós precisamos para a manutenção da vida, ele precisa estar na estratosfera, nessa camada superior aqui, que é em torno de 40, 50 quilômetros de altura, a partir de 20 quilômetros de altura, tá bom? Então, nós temos isso fora. E esse ozônio, essas moléculas de ozônio, elas têm a capacidade de absorver uma boa parte da quantidade de energia que é incidida no planeta, tá? E ele absorve, esse ozônio, ele absorve energia, o tipo de energia que tem a maior poder ionizante, por conta, e logo, né, tem o menor comprimento de onda, que no caso a gente vai ter aqui o VC e o VB, tá? Esses tipos de energia ultravioleta, elas são extremamente danosas, tá?
ações muito danosas para a saúde do ser humano, e no caso específico, se não houvesse essa proteção dessa camada de gás, nós provavelmente não teríamos condição de manutenção na vida, dada a temperatura que seria a superfície da Terra. Tá bom? Aqui, para ficar mais claro como é que se dá, a gente tem aqui ó, o VC, que é comprimento de onda, radiação comprimento de onda. Não, vou começar do A, né? O A, lembrando que ó, o A é uma grande parte dessa UVA, ela passa direto, não é absorvida pela camada de ozônio, que a gente vai mostrar por quê. Tá? A UVA está um comprimento de onda maior, né, em torno de 320 a 400, né? Ela não é absorvida e não possui efeitos maléficos ao ser humano. Maléficos, ficou parecendo coisa de desenho animado, né? Ou seja, ela não gera malefícios à saúde do ser humano, tá bom? A gente consegue sobreviver com essa irradiação de ultravioleta, que é, inclusive, aqui a gente tem uma maior percentual que atinge a superfície da Terra. A outra que nós temos aqui é a UVB. Aí sim, a gente tem uma parte dela absorvida, uma parte considerável, como foi mostrado na figura. Contudo, ela já tem uma quantidade de energia considerável que causa alguns tipos de problemas deletérios na pele, inclusive o câncer de pele. Mas pode gerar uma série de outras doenças ou patias na pele. Tá? E a UVC, que é totalmente absorvido, ela pode, inclusive, pessoal, queimar as córneas. Tá? Tinha um programa, né, bem interessante, que era um programa que ele falava sobre atividades extremas. Uma das atividades extremas, elas se davam numa caminhada eu não sei se é no ambiente, no continente antártico, tá, ou ártico, tá? Enfim, o certo é que nessa caminhada eles tinham que usar uns óculos especiais, porque o reflexo da radiação cegava. Inclusive, numa dessas reportagens, uma pessoa ficou cega por queimar, por queimadura nas córneas, muito em função das radiações mais intensas UV nessas regiões, refletidas no gelo, gerando a queima da córnea desse participante. Então, sim, a UVC, como vocês podem ver, ela é uma energia extremamente ionizante e inversamente, ela vai ter um comprimento de onda bem pequeno, mas com uma energia bem poderosa e que pode causar sérios efeitos à saúde da população. A única nossa proteção, na verdade, nossa principal proteção é o ozônio, tá? Porque as características do ozônio, ela permite absorver essa energia com esse comprimento de onda, tá? Por que eu estou falando que é uma questão específica? Porque dependendo das características das moléculas, de como elas vibram ou como elas estiram, dependendo os ciclos de rotação, os ciclos de estiramento ou de deformação dessa molécula, ela vai absorver naquele comprimento de onda que estiver de acordo com a frequência desse movimento molecular, certo? E o ozônio, ele tem essa capacidade de reter essa energia nesse comprimento específico. E é específico realmente, como vocês viram na figura, ela retém o UVC, mas não retém completamente o UVB e não retém nada de UVA, ou seja, o ozônio ele é transparente para aquela energia com aquele comprimento de onda, tá? Agora falando aqui sobre essa formação dos... Pessoal, vocês estão mandando mensagem? Deixa eu verificar aqui, que pode ser vocês. Então, eu vou ter essa formação do ozônio. Como é que se dá? Pessoal, a formação do ozônio, ela se dá assim como sua destruição, por uma reação fotoquímica. Então, eu tenho irradiação solar sobre oxigênio, que eu vou formar aí dois átomos de oxigênio, ou seja, vou formar oxigênio atômico. Como é que isso se dá? Desde que a energia absorvida por essa molécula de oxigênio ela seja suficiente para o rompimento da ligação dessa molécula, separando nos dois átomos de oxigênio.
tá? Esse átomo, em condições adequadas, ele vai reagir novamente com uma molécula de hidrogênio, de oxigênio e gerar a molécula de ozônio. Então, quem ocasionou essa reação foi a irradiação de energia UV, tá? Com uma condição, com um comprimento e uma energia tal, suficiente para o rompimento da ligação que forma a ligação que liga os dois átomos de oxigênio para a formação da molécula, do gás. Beleza? Então, da mesma forma que eu tenho, a gente sabe que, assim como eu tenho uma quantidade de energia suficiente para romper uma ligação, essa quantidade de energia ela vai romper outra ou também colaborar para a formação de uma espécie no qual necessite de uma energia nessa mesma proporção. E é o que acontece aqui com o ozônio. A gente tem uma irradiação de energia, mais uma vez, rompendo a ligação do átomo de oxigênio, e a gente tem aqui a forma de oxigênio, o gás oxigênio e o átomo de oxigênio. Pessoal, essa questão do atômica, né, a gente, muito nos níveis mais altos da atmosférica, encontramos muito esses átomos, tá? Essas espécies químicas na forma atômica, como oxigênio, hidrogênio, hélio, entre outros, tá bom? E aqui fala-se de um equilíbrio natural, ou seja, essa destruição e formação do ozônio, ela acontece naturalmente na estratosfera, tá bom? Então, o tempo todo, até porque o que gera o processo reacional? A energia. E essa fonte de energia, ela está lá, é o Sol. Então, eu vou conseguir sempre ter a formação e destruição, estabelecendo um equilíbrio, tá? Isso quando eu não tenho a contribuição de atividades antropogênicas. Alguma dúvida até aí? Esses autores aqui, o Molina e Holland, em 1964, eles observaram, né, que o CFC, né, esses clorofluorcarbono, eles contribuíam na destruição da camada de ozônio, tá? O mecanismo para tal passava por a formação de radicais cloreto, tá? Que atacava a molécula de ozônio, formando outro radical hipoclorito, tá bom? E mais oxigênio. E esse radical voltava a reagir e eu tinha a recomposição, tenho aqui a recomposição do radical cloreto, tá? E esse radical cloreto vai atacar mais uma molécula de ozônio e assim sucessivamente. Então, ele observou que esses CF6 lançados na atmosfera, eles geravam esse efeito deletério à camada de ozônio. Isso hoje é sabido, mas o que são esses CF6? Pessoal, antes, né, até 1980, ou acho que 1980, 85, a gente vai ver já quando foi suspensa a utilização, eram utilizados em material refrigerante, em geladeira, em aerosóis, tudo tinha esses CF6, esses clorofluorocarbono. Hoje são substituídos por substâncias similares, mas com menor ou nenhum efeito deletério à camada de ozônio, tá? Ou então substâncias com o tempo de meia-vida mais curto, tá? A persistência na atmosfera bem curto. Tá? Como é que se dava esse processo? Nós temos aqui, numa primeira etapa, eu tenho a molécula de CFC, desse clorofluorocarbono, tá? Eu tenho essa molécula. Essa molécula, tá? Sobre a irradiação sobre a radiação ultravioleta, ou seja, eu tenho a quebra da molécula aqui, liberando o radical cloreto, tá? Olha, lembrando aqui, ó, tá? Como é que se dá? Eu tenho esse radical cloreto, ele começa todo o processo de destruição do ozônio, tá? Então tem aqui a formação desse radical. Esse radical vai agir diretamente na molécula do ozônio e eu vou ter a destruição formando uma molécula de oxigênio, como podemos ver aqui, e um radical, um radical cloreto não, hipoclorito, tá bom? Feito isso, eu tenho mais uma composição de oxigênio agindo aqui para a liberação desse radical cloreto, que, por sua vez, vai novamente atacar a molécula de ozônio, tá? E eu posso ter aí também, inclusive, esse cloreto, a recomposição da molécula de clorofluorocarbono.
Pessoal, o que a gente está vendo? O que é interessante nesse mecanismo? A gente não falou ainda há pouco que, naturalmente, a gente tem a destruição e formação de ozônio na estratosfera. Beleza? Beleza. Mas esse processo, ele naturalmente acontece, mas com exclusiva influência só de energia solar, por exemplo, só com irradiação do Sol, tá? Contudo, nesse momento, nós estamos colocando uma espécie química altamente reativa e com grande capacidade de destruição das moléculas de ozônio. Então, esses autores detectaram essa capacidade dos CF6. É tanto que, posteriormente aos trabalhos deles e a outras comprovações, esse tipo de produto ele foi abolido, tá? Ele foi retirado, tá? Ele foi retirado lá, eu acho que foi em 1980, não tenho certeza quanto foi suspenso. Acho que foi aqui, ó, acho que 1880 a 1990. Aqui a gente está vendo, ó, um nível de crescimento desse FC11. Eu acho que era mais oceano, Freon, tá? Era o famoso Freon. Ele foi crescendo, crescendo, crescendo e houve uma suspensão, né, da presença de CFC na atmosfera, tá? Mas vocês vão perceber que aqui, ó, esse gráfico é um pouco antigo, até 2000 fica estável. O que isso indica? Ó, mais mensagens de vocês, será? Não. O que isso significa? O que isso significa? Que a partir que foi suspensa, foi proibida a utilização desse tipo de produto, eu não tive mais um aumento. Contudo, essa espécie química, ela continuou presente na atmosfera, tá? Mas essa presença dela na atmosfera se dá porque o tempo de permanência desse CF6 na atmosfera ele é muito grande, tá? Se eu não me engano, a gente está falando em torno de 100, 200 anos. É bastante tempo. Eu tenho que confirmar essa informação. Mas o certo é que ele tem um tempo de persistência, né? Um tempo de residência na atmosfera muito grande. Então, aquelas moléculas de CFCs que foram lançados na atmosfera até os anos 90, elas ainda estão agindo na destruição da camada de ozônio, tá bom? Como vocês podem ver, é um processo, é um ciclo autocatalítico. Eu tenho uma espécie formada, essa espécie reage com várias outras moléculas, tá? Destruindo a camada de ozônio, e depois ela se recompõe, tá? Ela se recompõe. Então, a partir que ela se recompôs, ela volta para esse começo aqui, ó. Então, ela fica com atividade contínua na atmosfera. Então, com a suspensão, a proibição da utilização desse tipo de produto, desses produtos, houve houve um freio no aumento da concentração. Contudo, aqueles CF6 lançados ainda continuam ativos, destruindo a camada de ozônio na atmosfera. Alguma dúvida até aí? Então vamos lá. Além disso, pessoal, foi observado por alguns autores, esse no caso do Crutzen, tá? Que além da camada além do CF6, havia outros poluentes que causavam a destruição da camada de ozônio, que causam, né, na verdade, a destruição da camada de ozônio, com um mecanismo. Qual é a palavra? Ela nunca vem à minha cabeça. É com A. Com um mecanismo similar. Na verdade, o mesmo mecanismo, né? Então a gente tem o mesmo mecanismo, tá? Da destruição dessa camada de ozônio por meio de esse gases de nitrogênio. A gente tem algum exemplo aqui, monóxido, dióxido, tá? Então, esses gases de nitrogênio ocasionam, também contribuem para a destruição da camada de camada de ozônio. Pessoal, eu não sei se eu expliquei, mas ó, essa espécie aqui, radicalar, isso aqui é um radical, eles são extremamente reativos, porque eles têm uma
um elétron desemparelhado na sua camada de valência. Então, isso dá uma capacidade de reação muito forte para eles. Então, esses radicais, a maioria desses processos de destruição se dão da camada de ozônio, se dão pela formação de algum tipo de radical. Então, começa com essas atividades radicalares. Tem que voltar aqui no clorofluorocarbono, ó, é com radical, né? O radical cloreto, tá? E esse processo ele vai acontecer também tanto com os gases nitrogenados, tá? E aí a gente tem uma contribuição muito mais séria, né? Que é no caso dos aviões supersônicos. Por que mais séria? Porque são aviões que voam extremamente alto e eles contribuem, lançam esses gases, esses gases de nitrogênio entre a troposfera e a estratosfera. Então, ele praticamente lança direto na estratosfera esses poluentes. Ou seja, eu não tenho nenhuma perda, por exemplo, do lançamento de gases de nitrogênio de um veículo, que ele sobe, né, e vai sofrendo uma série de reações e sendo consumido no caminho, chegando a uma menor quantidade nos níveis mais altos da atmosfera. Mas no caso desses aviões supersônicos, esses poluentes são lançados diretamente ali no limite entre a estratosfera e a troposfera. Esses limites estão, chamam de tropopausa. Para cada limite, eles têm um nome com esse sufixo posterior, com esse nome pausa ao final, tá? Então, aqui a gente está mostrando essas reações também com gás de nitrogênio, né? Gases nitrogenados, seguindo o mesmo caminho de destruição da camada de ozônio e sua recomposição no final, tá? Como eu falei ainda há pouco, isso é um ciclo autocatalítico. E nele, onde cabe o cloreto, proveniente do clorofluorocarbono, a gente tem brometo, também o radical, e esses gases de nitrogênio. Beleza? Então a gente segue basicamente esse mesmo princípio, independente de qual componente esteja substituindo esse X. A isso a gente chama de um ciclo autocatalítico, porque a substância que gera a decomposição da molécula, ela se recompõe ao final e volta a decompor outra molécula. E isso não acaba. Por isso que naquele último gráfico que eu mostrei ainda há pouco para vocês, naquele último gráfico que eu mostrei ainda há pouco para vocês, eu tenho um platô, né? Eu tenho uma elevação enquanto se usava o CFC, eu tenho um interrompimento uma proibição do uso desses produtos, e aí eu vou ter um platô, que eu não tenho aumento da concentração, contudo, a concentração fica estável. Isso é um indicativo que essas espécies ainda estão ativas trabalhando na atmosfera, porque eles estão lá, porque eles têm um tempo de residência na atmosfera consideravelmente alto. Tá bom? Certinho? Aqui a gente tem mais uma questão, né, do ozônio estratosférico, né? Uns dados aqui. Esses dados aqui estão mais recentes, mas a gente vai mostrar outros dados mais... Pessoal, essa questão da quantidade de ozônio, eles acabam sendo um pouco sazonais, né? Dependendo de algumas ações. Algumas processos sazonais. Como questão. O que eu falo sazonal? Dependendo do período climático. Primavera, verão, inverno, essas coisas. Aqui a gente tem uma evolução do buraco da camada de ozônio. Mas aí cabe um comentário, tá, pessoal? Não sei se eu explico mais aqui, não. Tá? Vocês estão vendo? Eu tenho uma sequência aqui, ó. Pessoal, eu estou com o WhatsApp aqui no computador. Vocês escutam quando dão sinal? Sim. Sim, professor. Então deixa eu tirar aqui para não atrapalhá-los. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Então, não, mas eu não consigo escutar vocês. Peraí. Deixa eu sair aqui. Pronto. Voltamos.
Então, nós temos aqui, ó, eu tenho um gráfico mostrando aqui, ó, a evolução desse buraco na camada de ozônio. Vamos lá. Eu estou falando de destruição da camada de ozônio. Agora eu estou falando do buraco, tá? Uma coisa é consequência da outra, mas o que eu quero dizer para vocês? Que quando eu falo na destruição, eu não estou falando necessariamente desse buraco, eu estou falando da redução da espessura dessa camada protetora ao redor da Terra, tá? Esse buraco da camada de ozônio, vocês podem ver aqui no decorrer dos anos, né? Ora ele aumenta, ora diminui, e aí recentemente tem só aumentado, tá? Esse buraco da camada de ozônio, ele aparece no Polo Sul de período sazonalmente, tá? Entre o período de, não lembro se é de outubro, é de setembro a novembro, tá? No hemisfério sul. Por quê? Porque nesse período a gente tem temperaturas mais baixas, tá? E com a rotação da Terra, tá? Com a rotação da Terra, temperaturas mais baixas e outros fatores que contribuem, em função, inclusive a presença ainda dessas moléculas, moléculas com cloro, que são inertes, tá? Mas com essas condições favoráveis de temperatura, rotação da Terra nesse período, essas moléculas de cloro inertes, elas deixam de ser inertes para ter atividade. E nessa atividade, com essa rotação e nessas temperaturas, elas começam a fazer a destruição de algumas moléculas de ozônio de forma mais efetiva. E nisso é criado esse buraco. Pessoal, esse buraco é um vórtice, tá? Ele é um vórtice. É um vórtice num extremo do planeta, tá? É exatamente isso. Em função da rotação, a velocidade altíssima, eu tenho esse buraco. E ele é sazonal. Todo ano ele aparece. O que tem percebido é que cada ano, quando esse buraco ele é recomposto, ele fecha, tá? A gente tem uma redução da espessura da camada de ozônio. Beleza? Eu tenho uma redução da espessura da camada de ozônio. Inclusive, já há registros, né, de buracos, né, que antes não havia registro, né, de buracos da camada de ozônio no hemisfério norte. Tudo que a gente está falando aqui é no hemisfério sul, mas hoje já tem registros de buraco na camada de ozônio no hemisfério norte. Então, não posso confirmar se é no mesmo período que acontece no hemisfério sul, mas já há registro, sim, de o surgimento de buraco na camada de ozônio no hemisfério norte. Tá? Aqui a gente está mostrando uma evolução disso. Aqui vocês veem com mais detalhe, né? Falando aqui em torno de quase 10 em 10 anos, né? E a gente tem aqui a formação. Ó a diferença. Quando a gente compara esses 2 anos aqui, parece que não, né? Não é muita coisa. Mas quando a gente compara esses dois, esse aqui, ó, em 79, anos 80, em 1979 e 2018, a gente já viu uma diferença gigantesca, não é não? Então a gente tem sim um aumento muito grande, tá, desse buraco. Ele vai ser desfeito? Faz, mas cada vez que ele acontece, quando as questões climáticas são alteradas, né, e ele volta a se recompor, a tapar, a gente tem uma redução da espessura da camada de ozônio por destruição de moléculas que não se recompõem. Algumas moléculas são destruídas e permanecem destruídas, não são recompostas. Ok? Aí nós temos aqui como se dá, né? Isso aqui é uma faixa, que é a unidade, é o Thompson, né? A unidade para decomposição da camada de ozônio. Tá? E aqui a gente tem um gráfico de anos, né? Sobre as áreas dessa camada de ozônio. A gente tem áreas aqui, ó, num período foi estável o tamanho, a gente teve uma redução dessa área e fica variando. A área recorte foi aqui de 26,6 milhões de quilômetros quadrados, tá? Isso logo depois de 2005. Beleza? Alguma dúvida até aí, pessoal? Não, professor. Não. Posso seguir? Então vamos lá. Pode ser. Aí nós temos alguns efeitos, né, que já... Pessoal, isso aqui é coisa que já acontece em algumas regiões do planeta, né? A gente tem essa falta, essa redução dessa proteção já causa sérios problemas em muitos países, né? A gente tem um aumento de câncer de pele e catarata nessas regiões da Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, Patagônia.
Então, já são regiões que sofrem diretamente por essas questões. Além disso, a gente já tem aqui também esse questão do Ministério da Saúde do Chile, né? O aparecimento no Polo Sul, aquilo que a gente está falando, né? Então, o aumento de câncer de pele no Chile cresceram em torno de 136%, né? É tanto que lá tem até campanhas para utilização de protetor solar, que também tem, mas por questões de saúde sem provocações de algum evento crítico. Mas aqui nesses países a gente já tem resultados objetivos da redução da camada de ozônio. Tem uma coisa interessante que a gente tem que falar sobre a questão do buraco da camada de ozônio, é que ninguém questiona porque a gente tem esse evento objetivo. Esse buraco é formado. Dá para se tirar foto, tá? Tem registros. Então, aqui não há dúvida sobre a ação do homem no redução nas qualidades de vida desse próprio homem na superfície da Terra. Certo? Ninguém questiona, por exemplo, tem muito questionamento sobre aquecimento global, tá? Mas por quê? Porque cada um tem uma percepção que acha que aquilo não pode ser comprovado, que acha que algumas questões são naturais. Não. Mas aqui a gente tem um evento que demonstra essa depreciação da atmosfera e a gente tem um resultado prático, tá? Um resultado bem objetivo, que é essa imensidão desse rombo que é causado na camada de ozônio. A gente também aqui tem na Green Island, né, no nordeste da Austrália também, mais 75%, ó, o percentual. 75% dos cidadãos acima de 65 anos apresentam alguma forma de câncer de pele. Imagine esse percentual, ou seja, praticamente todo mundo nessa região com acima de 65 anos tem câncer de pele, tá? E o uso de chapéu cascoso é obrigatório. A gente tem aqui uma estatística que uma academia de ciência dos Estados Unidos calcula que só na Austrália, anualmente surge 10 mil casos de carcinoma de pele. Ou seja, todos os resultados aqui vão para mostrar que essa redução na espessura da camada de ozônio gera uma série de problemas na saúde humana, sobretudo esses cânceres de pele. Agora vamos falar um pouco sobre efeito estufa e aquecimento global, tá? Pessoal, o efeito estufa, na verdade, o que é esse efeito estufa? Vamos lá. Ó, como eu falei, já venho falando para vocês, pessoal, estou tomando um pouco d'água. Vamos lá. O efeito estufa e o aquecimento global. Como eu falei para vocês ainda há pouco, nós recebemos uma grande quantidade de energia, né? Estou falando nós e o planeta, tá? Proveniente do Sol, especialmente. Beleza? Essa energia, uma boa parte dela é absorvida por essa camada bem aqui, essa camada de ozônio na estratosfera. Essa radiação, tá, que é absorvida, ela não passa, é aquela UVC que a gente falou. Mas a gente tem um restante da radiação. Aqui a gente tem uma retenção, acho que é aproximadamente 50% da energia solar que é emitida no planeta, tá? Dessa energia que passa, em torno de 50% chega ao solo, tá? Que a gente já tem uma absorção também de uma quantidade de energia pelos gases. Então, uma pequena quantia dessa energia chega ao solo. E essa energia, quando chega ao solo, ela aumenta a temperatura da superfície terrestre. Beleza? E boa parte dessa energia que chega, ela vai ser refletida. Uma parte dela considerável vai embora, vai para o espaço, tá? Ela reflete, vai para o espaço, nada vai absorvê-la, tá? Ela vai seguir o caminho dela reto, mas uma parte vai ser refletida. Esse processo dessa reflexão da energia, tá? Essa parte dessa energia que fica, ela é importante, inclusive, para a manutenção da vida. Senão, nós provavelmente teríamos uma superfície congelada em todo o planeta. Ok? Qual é o problema, então, do efeito estufa? É quando a quantidade de energia que fica nessa parte inferior da atmosfera ela é maior do que a necessária.
E como é que fica essa maior parte de energia? Vocês estão vendo aqui, ó, que a minha absorção aqui eu tenho na Terra, né? E eu tenho aqui, ó, a emissão. Então, quem é que absorve e reflete essa energia? São gases, tá? Gases com composição específica, gases com agentes químicos com capacidade de absorção, tá? Com absorção dessa energia, ok? Então, aí eu tenho um problema com o efeito estufa, porque uma quantidade de energia que deveria escapar, ser lançada no espaço, ela fica aqui próxima à superfície da Terra, aumentando as temperaturas. E o aumento da temperatura da Terra, pessoal, ela gera uma série de problemas. Hoje assim, mais recentemente, a gente tem visto com maior frequência, né, eventos climáticos extremos, né, enchentes, terremotos, tsunamis, enfim, uma série de eventos climáticos. Parte desses eventos tem como são consequências do aumento da temperatura do planeta. E, sobretudo, um aumento da temperatura, inclusive, do oceano. Então, isso gera uma série de problemas. O que começa esse processo é esse efeito estufa. Agora, vamos explicar esse desenho de forma mais certa. Ó, a energia, vocês estão vendo aqui que uma parte dela é refletida, né? Outra é absorvida. Tem uma parte da energia, pessoal, que não é nem absorvida, ela é logo refletida pelos gases. Uma parte é absorvida, como eu falei, e outra ela entra na atmosfera da Terra e reflete aqui, certo? O que acontece? Nessa parte mais próxima à troposfera, nós temos aqui, ó, a gente ocasiona desmatamentos, queimadas, né? Se tem uma queima considerável de combustíveis fósseis, tá? A gente tem aqui, ó, combustíveis fósseis sendo queimados em fábricas, lançamento de CFCs. Hoje não existe mais esse lançamento, tá bom? Tá? A gente tem todo esse processo. O que acontece? Esses gases, essas espécies químicas, elas têm capacidade de absorver essa energia aí na faixa do infravermelho. Tá bom? Essa energia na faixa do infravermelho, UV e infravermelho, ela é uma energia que emite muito calor, tá? Tá muito associada às temperaturas mais altas. E com isso, eu mandei uma temperatura muito elevada aqui na superfície do planeta. Certinho? Por quê? Porque a maioria, com o aumento da densidade de espécies químicas com essa capacidade de absorção de energia, nós vamos ter um aumento da temperatura. Alguém aqui já foi em Manaus? Não, né? Por exemplo, Manaus, como todo o Amazonas, é um clima equatorial, né? A gente chama de úmido e quente, beleza? Mas por que ele é quente? A gente tem a impressão que é algo úmido, fatidicamente vai ser fresco. Mas não. É porque, como ele tem. É uma área extremamente úmida, né? Então tem gotículas de água, uma umidade no ar muito grande. E a molécula de água, tá? Esse vapor d'água, ele é um grande absorvedor de energia no infravermelho. Então, o que acontece? Ela absorve, tá? Então, nessa região, como tem várias moléculas de ar dispersas na atmosfera, eu vou ter uma área quente. Então, nessa região, a gente tem o que a gente chama de úmido quente, em função disso também, tá bom? Então, isso tudo foi para explicar para vocês essa questão do efeito estufa e como isso contribui para o aquecimento global. Tá? Agora, vamos citar essa questão de absorção, né, de energia. Pessoal, aqui nós temos aqui um espectro, né, onde a gente mostra, né, com a energia aqui no visível. Ó, a energia que eu falei para vocês aqui, o infravermelho, tá bom? Aqui o infravermelho, depois de 700 nanômetros, tá bom? E a gente também aqui tem o ultravioleta, tá bom? Cerca de 50% da energia que chega na Terra, como eu falei para vocês, alcança a superfície, tá? Onde é absorvido, uma boa parte. Outros 20 são absorvidos pelos gases, né? Então, que é absorvido pelos gases, estão no comprimento ultravioleta, tá bom? Aqui, ó, para cá, ultravioleta, tá bom? Acho que aqui a partir de 380 ultravioleta.
Tá? O ozônio estratosférico e oxigênio, tá? E o gás de oxigênio, eles vão absorver esses outros 20%. O ozônio, o oxigênio, o infravermelho, tá? O ozônio e o oxigênio vão absorver esses 20% aqui da luz incidente absorvida. E o infravermelho, ele é absorvido especialmente por CO2, tá? Dióxido de carbono e água, tá? E naturalmente pelas gotículas de água presentes. Vamos repetir, eu gaguejei aqui. Ó, 20%, 50% alcança a superfície onde é absorvido, ou seja, 20% da irradiação de energia que chega no planeta, 50% é absorvida pelo solo, tá? Dessa absorvida, aí o restante, 20% da luz incidente é absorvida por gases, esse 20% de ultravioleta, tá? E quem é esses gases? Ozônio e oxigênio atômico. O infravermelho, que já está aqui para esse lado, a energia infravermelho, ela acaba sendo absorvida pelo CO2, dióxido de carbono, e água. E, naturalmente, pelas gotículas de água na superfície. E os 30%, os outros 30%, eles são refletidos de volta para o espaço. Tá? Refletido de volta para o espaço. Pessoal, essa matemática aí é o equilíbrio natural, tá? O equilíbrio natural da irradiação de energia no planeta Terra. Então, tem uma quantidade de energia que é absorvida, outra é refletida logo, uma quantidade que chega ao solo e aí depois é refletida de volta para o espaço, tá? Então, isso estabelece equilíbrio. Mas aí eu estou falando de uma série de elementos que são naturalmente encontrados na atmosfera. Aqui, nessa conta, não está entrando os gases do efeito estufa, tá? Não está entrando a contaminação e os gases lançados pela queima de combustíveis fósseis. Belezinha? Ah, professor, mas existe um aquecimento no planeta que é natural. Existe, certo? Mas estamos intensificando esse processo, aumentando com o lançamento de uma variedade de poluentes com capacidade de absorção dessa energia. Aqui nós temos um exemplo, ó, pessoal, aqui, esse gráfico é um exemplo da variação de temperatura no planeta, né? A gente tem que realmente aumenta aqui 920 e tudo mais, logo depois da Revolução Industrial, mas depois, com a intensificação da utilização de combustíveis fósseis, ó, o gráfico ele só aumenta. Até aqui, ó, a gente está falando aqui de quase 100 anos, a gente tem uma certa estabilidade. Aqui não, aqui eu já começo a ter um aumento considerável e contínuo, tá? Do aumento da temperatura do planeta, tá? Pessoal, quando a gente fala em aumento da temperatura do planeta, parece alguma coisa assim que não é alarmante. Mas é só pensar, se a gente pensar o planeta como um organismo vivo que é, tá? Qualquer aumento de temperatura não é um problema. Por exemplo, nossa temperatura média do corpo é 36,5, beleza? Se você está com 37, você está com febre. E eu estou falando de meio grau, correto? Ou então tem alguma coisa acontecendo no teu corpo que está te gerando febre. E o teu corpo está dando uma resposta. Eu estou falando de meio grau. A gente está tendo um aumento considerável da temperatura do planeta, inclusive no nível acima de meio grau nesses últimos séculos. Beleza? Alguma dúvida até aí? Então vamos lá. Pessoal, mas como é que se dá essa absorção de energia pelos gases de efeito estufa? Ó, vocês devem ter feito em alguma aula de orgânica ou de... Acho que é orgânica que vê isso. Quando falou em algum método de determinação de poluentes por determinação de qualquer espécie química em função de uma fonte de energia, seja infravermelho, UV, enfim. O que acontece? Para se absorver qualquer fonte dessa de energia, a molécula ela tem que estar com os seus movimentos moleculares, tá? Suas ligações, elas têm que vibrar
em sintonia com essa fonte de energia que está sendo incidida. Eu estou agora falando genérico, ainda não estou falando da infravermelho. Ela tem que estar vibrando na mesma frequência, tá? Mesma frequência. Ela pode estar ou se deformando, tá? Ou se estirando, fazendo esse estiramento, ou deformando rotacional, tá? Fazendo uma deformação angular, tá? Esse movimento aqui. Tá? E por fim, ela pode inclusive estar se estirando. Mas esse movimento, enquanto ela fizer na mesma frequência da fonte de energia que está sendo seguida sobre ela, ela vai absorver essa energia. Vocês estão conseguindo perceber? Tá? Por isso que, por exemplo, o ozônio ele consegue absorver o VC, que é aquela molécula, né? Aquela fonte de energia, com o comprimento de onda mais baixo, que ela tem uma frequência mais baixa. Beleza? Só que ela não consegue absorver, por exemplo, a UVA, que tem um comprimento de onda maior. Então, é por isso, é porque cada molécula ela vai reagir diferente com a fonte, com a irradiação, com uma irradiação específica. Agora, voltando aqui à coisa ao que a gente estava falando, que é sobre a questão de temperatura, fatidicamente, quem vai contribuir é muito as espécies que têm capacidade de absorção de energia no comprimento do infravermelho, tá? Então, essas moléculas, elas têm que ter um momento de polar, tá? Durante a fibração para absorver, tá? E essas moléculas que têm isso são geralmente moléculas diatômicas, como oxigênio, nitrogênio, ou o próprio dióxido de carbono, que ele tem um comportamento similar, né? Eu tenho no centro o carbono e depois eu tenho o oxigênio. Pessoal, mas essas moléculas não são as únicas que absorvem. Elas são as que absorvem mais eficientemente, tá? Mas vou ter a absorção de outras espécies que necessariamente não têm tá? Esse centro diatômico, tá bom? Essa molécula que não é diatômica. Mas voltando, com a informação mais relevante aqui desse slide, é que a capacidade de uma molécula de gás absorver uma determinada fonte de energia, em especial como o caso aqui da temperatura infravermelho, ela tem que vibrar, ela tem que ter um ciclo de vibração na mesma frequência dessa energia. Por exemplo, quem tem micro-ondas, né, sabe que algumas espécies, alguns materiais são transparentes a micro-ondas. Por quê? Porque não tem um comportamento molecular que consiga vibrar, ter na mesma frequência e absorver aquela fonte de energia. Então acaba que ela é transparente. O Teflon é um exemplo. Ele é transparente ao micro-ondas. Você pode colocar lá que ele não vai aumentar 1 grau de temperatura em função daquela irradiação de micro-ondas sobre ela, tá bom? Então, a importância é que esses movimentos moleculares desses gases é que garantem a capacidade ou incapacidade de absorver certas fontes de energia, ou absorver certos tipos de energia. Tá? Aqui, acho que eu até um dos principais, a gente sempre fala, né? Eu acho que recentemente, sobretudo aí depois da reunião de Glasgow, que teve ano passado, acho que foi em outubro, né? A gente muito fala hoje mais de crédito de carbono. Crédito de carbono não é uma coisa tão nova, tá? A gente está falando disso faz tempo já. Mas falou sobre a questão de neutralidade de carbono. Isso é um debate diferente, né? A gente tem falado muito de neutralidade de carbono, algumas metas para 2030, alguns com meta para 2050. Isso, todos os países envolvidos nessa discussão, sobretudo agora com esse novo presidente americano e com o estímulo também na China nesse sentido. Então, acaba que esses dois são os principais países, né, os líderes econômicos do planeta, econômicos e políticos. Então, há um movimento nesse sentido puxado por essas duas grandes potências. Perfeito? Beleza. Então, por que essa preocupação com o carbono, sobretudo com o dióxido de carbono? Tá? Lembra que a gente vem passando esses 3 anos com o DEPAD, do aumento de queimadas, o risco desse aumento de queimada
para o aumento para prejuízo na temperatura do planeta, né? Sobre a questão da queima da floresta e tudo mais. Então, sempre há essa preocupação com o CO2. Primeiro, porque o CO2, a gente tem produzido ele em grande escala, tá? A gente está vendo aqui, ó, esses valores aqui do 1960, antes, né, da primeira revolução industrial, a gente tinha aqui em torno de 310 toneladas, né? Bilhões de toneladas, acho que a unidade aqui é bilhões. Hoje, nós estamos aqui, ó, em 410 bilhões, acho que são bilhões de toneladas, se eu não coloquei a unidade aqui, eu peço desculpa. Mas qualquer coisa tem a referência aqui, ó, tá? Tem a referência aqui para vocês se confirmarem, tá bom? E por que isso é um problema? Porque essa molécula tem uma grande capacidade de absorção no infravermelho. E ela tem contribuído muito grande por conta da quantidade dessa molécula na superfície. É só lembrar que, na superfície, desculpa, na atmosfera, muito por queima na verdade, no final, qualquer queima, a gente vai ter CO2 sendo lançado. Então, a gente tem queima de combustíveis fósseis, queimas de floresta, e tem incêndios, né? A gente vai ter incêndios naturais, causados até por raios. Enfim, o certo é que a gente vê gradativamente uma evolução, ó, de 6 milhões de toneladas em 1950, hoje, a gente está falando aqui, ó, de 411,1 bilhões de toneladas. Chegou a 400... não, é ppm, tá, pessoal? Em termos de deixa eu ver a referência aqui de milhões, a gente saiu de 6 bilhões de toneladas em 1950, e em 2019 a gente estava com 37 bilhões de toneladas de CO2, tá? Isso de emissão na atmosfera. Beleza? Lembrando que na Eco 92, há 30 anos, 30, 40, Eco 92? 30 anos. 30 anos já se falava da preocupação com isso. Então, a gente, nesse período, fez aumentar o lançamento de CO2 na superfície. Dando uma outra referência, a gente tem uma concentração aqui, um aumento, que estava numa concentração de 280 partes por milhão, antes da Revolução Industrial e Energética, e chegando até a 320 e 300 ppm em 1920, atingindo a 411 em 2019, certo? Isso aqui, na verdade, são dados desse gráfico, tá, pessoal? Então, a gente tem uma crescente, infelizmente, crescente emissão de carbono na atmosfera. Por isso que há uma série de tratados internacionais, tá? Eu nunca sei o nome do Tratado de Paris. Não é Tratado de Paris, tem outro nome. Acordo, eu acho que é Acordo de Paris. Esse é um exemplo. Tem vários outros tratados internacionais, inclusive sem muita visibilidade, como esse Acordo de Paris, mas que eles tratam de articulações para a redução do lançamento de CO2. E atualmente, no Glasgow, eles estavam trabalhando, que não foi tão efetiva como se esperava, mas era de acordar algo no sentido de reduzir o lançamento, a questão de neutralidade do carbono, pela redução da utilização de combustíveis fósseis, tá? Que passa por investimento em utilizar outras fontes de energia, fontes de energia renovável, como biodiesel, etanol, hidrogênio verde, entre outros, tá bom? Eu fugi. Eu estava falando de neutralidade de carbono, pessoal. Essa neutralidade de carbono, inclusive, passa por fixar o carbono. O que é essa fixação do carbono? A gente está considerando carbono, inclusive, o carbono que é gerado a partir da biomassa. Então, quando eu tenho uma floresta recomposta, é material, é carbono que não está lançado na atmosfera. Então, eu fixo esse carbono na superfície na forma de árvores. Isso é um exemplo, tá bom? Por isso que a gente consegue fazer essa associação para monetizar o crédito de carbono. Pessoal, alguma dúvida até aí? Se alguém quiser falar alguma coisa, fica à vontade, tá? E por que o carbono, o dióxido de carbono, ele tem
papel importante nesse processo, tá bom? A gente vai ver aqui, ó, esse aqui, ó, as moléculas de dióxido de carbono, ó, ela absorve um comprimento de onda aqui, ó, entre 14 e 16 nanômetros, tá? Onde a gente tem compreendido uma boa faixa de energia aqui, ó, que é a energia que a gente chama de energia térmica, infravermelho térmica. Vamos voltar bem aqui, ó. Em algum momento eu falo isso bem aqui, ó. Ó, 4 a 50 micrômetros é denominado infravermelho térmico, tá bom? Então, essa absorção, tá? Sobretudo nesse pedaço bem aqui ele não é tão relevante porque a gente não tem um infravermelho térmico nessa região. Mas aqui a gente tem uma concentração maior. Então, como ele tem essa absorção nesse ponto, né? Então a gente vai ter uma molécula com alta capacidade, né, de absorção desse infravermelho. Por conta disso, a gente vai ter um aumento de temperatura quando a gente tem uma maior quantidade de dióxido de carbono na atmosfera. Como a gente pode ver, ó, presente atualmente no ar, absorve coletivamente metade da luz infravermelho térmica refletida, que possui comprimento de onda na região compreendida entre 14 e 16, ou seja, só o dióxido de carbono ela consome metade do infravermelho térmico que é refletida da superfície terrestre. Mas qual é o problema disso? O que eu quero dizer com energia que é refletida? Ó, aqui nesse gráfico, tá, nessa figura, como preferir, né, a gente tem aqui, ó, esse tracejadinho, a gente tem uma referência aqui, ó, da quantidade de energia que era para ser refletida, tá bom? Era para ser refletida para o espaço, era para ser refletida e não era para ser absorvida. Mas, como eu tenho essas espécies químicas, o que acontece? Essa quantidade aqui, ó, essa diferença entre as linhas cheias e a linha tracejada são energia que ela é absorvida aqui embaixo, na troposfera, tá? E não é emitida para o espaço. Por quê? Porque eu tenho uma grande concentração desses gases. É isso, professor. Estou vendo aí na figura o ozônio. O ozônio, que é para ser estratosférico, desculpa, ele é um poluente secundário, que ele acaba sendo formado pela presença de outros poluentes que são primários. Então, sim, o ozônio ele pode estar na troposfera, inclusive quando ele está na troposfera, ele é um problema ambiental considerável. Mas voltando aqui, o que eu quero explicar para vocês, esse perfil é a quantidade de energia, assim, a gente fazendo a integração dessa área, é a quantidade de energia que seria refletida e devolvida para o espaço. Contudo, como nós temos essas espécies químicas, esses gases, vapor d'água, metano, ozônio, dióxido de carbono e água, essa quantidade de energia aqui ela não é emitida, ela é absorvida. E se ela é absorvida, essa temperatura ela fica aqui mais próximo da superfície terrestre. Mas como a gente está falando como é o nome? Do dióxido de carbono, a gente vai ver que nessa região aqui onde a gente tem um ombro, né, a gente vai ter uma grande parte da energia ela é consumida pela concentração do gás dióxido de carbono. Beleza? Então, por isso, tá? Ó, ele absorve metade da luz infravermelha que seria refletida. Pessoal, o que eu estou falando aqui é que a energia que é refletida, que bate na superfície terrestre, que é refletida e deveria passar para o espaço, ela não vai porque ela é absorvida por gases do efeito estufa. E aí a gente tem um aumento da temperatura do planeta em função desse efeito estufa que ele se dá de forma frequente e intensificada. Tá? A composição de dióxido de carbono no planeta, pessoal, ela depende muito da sazonalidade. Ou seja, quando eu tenho um crescimento muito grande de vegetação, essa vegetação ela extrai, né, tira da atmosfera CO2. Então, como ela tira da atmosfera CO2, eu tenho uma redução, tá, de CO2 disponível, tá? Então, por isso eu tenho essa redução aqui, ó, nos meses de outubro, tá? Pessoal, não manjo esse negócio de
período não. Mas essa redução se dá, sobretudo, essa redução do CO2 se dá nesse período de verão e primavera, por conta do crescimento da vegetação. Contudo, em períodos que eu tenho a decomposição da vegetação, por outono, inverno, em função do frio, aí eu vou ter um aumento desse CO2. É interessante esse gráfico porque ele mostra que realmente a plantação, a gente tendo mais árvores, a gente tem uma fixação desse CO2 na superfície. E essa fixação, em termos de equação química, né, a gente tem que é o CO2 com água, né, que é essa apreensão, essa fixação de CO2, ela se dá pelo processo fotossintético. Tá? Eu tenho o processo fotossintético aqui e eu tenho a geração desse carbono polimérico aqui, que a gente chama, que ele está associado a biomassa, sei lá, muito associado a vegetal, madeira, enfim. Certinho? Então, essa é mais uma informação, ou seja, esse CO2, ele tem uma redução na atmosfera em algum período do ano, mas essa redução, ela se dá em função da primavera e do verão, quando está nascendo mais plantas. Esse gráfico é interessante aqui, ó, essa figura, porque aqui a gente tem, ó, as contribuições que elas são naturais. As contribuições naturais, pessoal, elas geralmente lançam e absorvem. Tá? Por exemplo, tem aqui a floresta tropical. Ela lança 1,6 e absorve 1,8, fazendo uma estimativa. Tá? Então tem uma perda de carbono que está na atmosfera de 0,2. Beleza? Isso acontece de forma relativamente rápida. Agora, quando eu fecho aqui, ó, com o mar absorve 92 e envia 90, tá? Com águas oceânicas, aí pode ser, houver um processo de sedimentação, formar sedimentos, que é um processo de fixação também que acontece na atmosfera. Essa fixação, pessoal, inclusive pode se dar por morte desses animais, de ficarem aqui, Pessoal, essa questão de fixação é tanto que o petróleo nada mais é que uma liberação de a queima do petróleo, de gases fósseis, é a liberação de carbonos que estavam fixados nas profundezas da Terra, certo? Então, mas o que eu quero que vocês percebam é que, naturalmente, a gente tem um ciclo de liberação de dióxido de carbono, em que esse equilíbrio ele se mantém. O que nós temos adicionalmente? O que é a contribuição do homem? São a combustão de combustíveis fósseis. Tá? Então, não tem como imaginar que a gente tem um ambiente com equilíbrio, né, de uma determinada espécie química, no caso de dióxido de carbono, e que nossas ações e aumento, né, da queima de combustíveis fósseis, destruição de nossas florestas, a gente não vai contribuir para o aumento do aquecimento do planeta, considerando que quanto mais gases eu tiver disponível na atmosfera, mais absorção de raios no comprimento do infravermelho eu vou ter, e naturalmente, com a absorção dessa energia, eu vou ter temperaturas mais altas. Tá? Aí a gente tem o vapor d'água, que a gente já falou por alto aqui, que ele também absorve uma boa quantidade da energia refletida, né? Aí a região é esse de 5,75, como a gente mostrou, tá? Que ela absorve, e por isso também tem uma contribuição como gás aí como gás do efeito estufa. Aí nós temos outras substâncias, aí no caso o metano. O metano, ele tem um poder de aquecimento global muito maior, então de 25, 21 vezes maior que o dióxido de carbono. Mas, professor, o senhor ficou falando aqui quase uma hora só de dióxido de carbono. E agora o metano é mais sério, mais deletério ao meio ambiente que ele é. A questão do dióxido de carbono é a quantidade. Nós temos uma quantidade excessiva desse gás na atmosfera. Então, por isso, ele acaba sendo mais danoso e preocupante. Contudo, em pequenas concentrações, o metano acaba sendo mais eficiente que ele, 21 vezes. Por outro lado, o óxido nitroso, ele vai ser 206 vezes, né, mais prejudicial assim como outros, hexafluoreto de enxofre, tá?
que é utilizado em isolante térmico, condutor de calor. A gente tem esses substitutos do UFC, como eu falei, do UFC, ó. O UFC é ótimo. Dos CF6, utilizados como substitutos, né, de CF6 em aerossol e refrigerante, mas eles, embora não agridem a camada de ozônio, eles são gases que eles contribuem para o aquecimento global. Outro substituto dos CF6 é esse perfluorocarbono, que também contribui muito, ó, variando de 5.500 até 9.200 vezes mais que o metano. Que o metano não, que o dióxido de carbono. Outra coisa que eu não falei do metano, né? Que a gente tem uma produção muito grande de metano. Os aterros, né? Todo ambiente que eu tenho um processo anaeróbio, eu vou ter a formação de metano, tá bom? Eu vou ter nos aterros sanitários, eu vou ter em reservatórios de hidrelétricas. Ah, como assim? Por quê? Porque as hidrelétricas, quando elas são organizadas, tem feito um reservatório, não tem que fazer uma barragem. E essa barragem, ela geralmente inunda áreas gigantescas, né? E essas áreas a gente tem plantas, tem animais, mas sobretudo a planta. Essas plantas entram num estado de putrefação, né? Frequente, né? Porque está ali em contato com a água. E esse processo ele libera metano, assim como a cultura do arroz e a criação de gado, né? Que a gente, desculpa, de gado que são ruminantes, e os ruminantes geram, no seu processo metabólico, geram muito metano, tá? Liberam gás. Eu faltei de dar esses detalhes no metano, tá? Então, aqui a gente está vendo que atualmente a média global das superfícies maiores, da superfície, são as maiores dos últimos 5 séculos, tá? A temperatura média global da superfície aumentou cerca de 0,74 graus Celsius nos últimos 100 anos. Caso não se atue neste aquecimento de forma significativa, espera-se observar ainda neste século um clima bastante incomum, podendo apresentar, por exemplo, um acréscimo médio na temperatura global de 2 a 5,8 graus Celsius, segundo esse é um relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU, IPCC. Isso é dado de 2007, mas algumas dessas confirmações já se confirmaram. É ótimo, né? Confirmações confirmadas. Alguns desses dados já foram confirmados, inclusive com resultados ainda piores. É fácil dar uma olhada. Procure esse painel intercontinental, que ele tem uma série de informações atualizadas sobre essas questões do aquecimento global. Tá? Pessoal, alguma dúvida tem aí? Pessoal, vocês estão aí? Professor, até agora não. Tranquilo? Mas preciso Então, revisar. tá bom. Pessoal, então o que eu queria hoje mostrar para vocês é basicamente isso, tá bom? Então, se ninguém tem dúvida, até a próxima aula na quinta-feira, correto? Correto. Então tá, lembrando que eu sempre falei que eu vou ficar nessas aulas, vou dar 1h30 no máximo, tá? Porque eu acho muito ruim para vocês. Não sei nem se vocês estão me assistindo, tá? Quem estiver deitado, tá. Então até a próxima, pessoal. Boa tarde. Vou parar a gravação aqui. Boa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde. Boa tarde, até mais, professor. Até.